Alô, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Aqueles que estão nos acompanhando aí, obrigado novamente pela participação daqueles que estejam nos assistindo. Aqui, para quem não me conhece, meu nome é professor Silvio Soares, somos professores, somos da equipe aqui da LAC Concurso e trabalhamos com a matéria ética geral e profissional, né? Tema bastante tranquilo, tema este que com certeza nós estaremos nos aprofundando aqui nessa aulinha de hoje, uma aulinha básica, para entendermos um pouquinho mais sobre as sanções disciplinares e processos disciplinares na OAB. Por que eu falo isso, galera? Hoje são dois temas que entendo eu bastante interessantes e de grande oportunidade para que a gente consiga atingir êxito em uma primeira fase da OAB. O pessoal que está nos acompanhando já no cursinho revisaço da OAB aqui da LAC Concurso já estão bastante antenados. Nós trabalhamos com esses temas em sala de aula, mas voltamos a frisá-los aqui na nossa live de hoje. Para quê, pessoal? Para que você gabarite essas 8 questões no exame da ordem. Esse é o nosso objetivo. Vamos para cima dessa prova, galera. Não existe prova impossível. Existe muitas vezes pessoas despreparadas. Existe muitas vezes pessoas que não acreditam no seu potencial. Acreditem sempre em você, galera. Nós vamos chegar na prova da OAB não para tentar passar, mas para executarmos esta primeira fase e com certeza, pessoal, saímos de lá bastante felizes e alegres, atingindo os nossos 40 pontos. Este é o nosso papel, este é o papel da LAC Concurso e vamos para cima desse povo então. Hoje, pessoal, nós então iremos falar um pouquinho sobre infrações e sanções disciplinares da OAB, E já acumulando um pouquinho sobre os processos também para nós entendermos todas as suas fases e características de suma importância. Hoje, pessoal, com um pontapé inicial, nós iremos falar um pouquinho, sobre as circunstâncias que eu possuo, as circunstâncias que nós iremos ter de atos que poderemos praticar e iremos responder uma sanção por isso. Como assim, professor? Nós temos hoje diversas situações, pessoal, onde o profissional, ele pisa na bola, ele pratica um ato contrário à nossa legislação e ele vai responder. Ele vai futuramente ter a possibilidade de haver uma sanção aplicada. Essa sanção, após o trânsito em julgado, ele pode ser condenado. Então, pessoal, é importantíssimo nós sabermos esses detalhes, entender quais são as sanções aplicadas ao profissional, como o advogado pode responder administrativamente em virtude de um ato que ele praticou contrário à legislação, contrário ao nosso Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, nossa Lei 8906 de 1994. Primeiro passo, galera, é nós entendermos que esta previsão, as circunstâncias que o advogado não pode cometer estão localizadas, me desculpe, no artigo 34 da Lei 8906. É o nosso artigo 34 que vai ponderar, no decurso de 29 incisos, as situações que eu não posso praticar. Ou seja, pessoal, as situações que são consideradas ilegais, contrárias à nossa legislação. Ou seja, pisou na bola, vai responder por isso. Tá, professor, mas como que eu vou conseguir assimilar 29 incisos, 29 circunstâncias onde pode advogado sofrer uma sanção? Calma aí, galera. Por isso nós estamos aqui, para tentar facilitar um pouquinho, a compreensão de vocês no estudo da parte de sanções e processo disciplinar. E nós vamos começar, pessoal, por uma dica bastante interessante e que alguns alunos já conhecem, tá? Que vai facilitar a sua vida 1 milhão de vezes no estudo da OAB. Primeiro, quando nós falarmos, pessoal, de sanções disciplinares, em vez de você ficar fazendo a leitura dos 29 incisos do artigo 34, preste atenção. Eu quero que a partir de agora, galera, você aponte aí no seu caderninho o famoso FRIC-FIC, tá? O famoso FRIC-FIC, tá? Lembrem-se, galera, que o FRIC é com dinheiro. Então, galera, olha o que você vai anotar no seu caderninho. FRIC, FIC. FRIC com dinheiro, FIC. FRIC, FIC com dinheiro. FRIC, FIC com dinheiro. É isso mesmo. Por quê, pessoal? É uma técnica bastante razoável e simplória para a gente entender um pouquinho sobre as sanções disciplinares. É claro que para nós trabalharmos quais são as sanções aplicadas, primeiro eu devo conhecê-las. Pessoal,
gravem com vocês uma outra técnica bastante simples. Chegou no dia da prova da OAB, você vai ter que trazer as iniciais MESC, tá? As iniciais MESC, pessoal, vai determinar os critérios que vocês possuem de sanções. MESC por quê, professor? Aqui eu encontro a minha multa, aqui eu encontro a minha exclusão, aqui eu encontro a minha suspensão e aqui eu encontro o quê, pessoal? A minha censura, tá? Então, o MESC são as iniciais de todas as sanções que nós encontramos hoje, pessoal, junto ao artigo 34 e seguintes. É multa, é exclusão, é suspensão e é censura, tá? Multa, tá, pessoal? Exclusão, suspensão e censura. Então, falou em sanções disciplinares, nós vamos estar falando do MESC. Multa, bem tranquilo. Quando eu falo em multa, pessoal, o que eu quero que vocês já guardem na cabecinha de vocês? Multa vai ligar, pessoal, com a aplicabilidade de anuidades. A multa ela pode ser gerada ao profissional entre 1 a 10 anuidades. Multa será gerada ao profissional entre 1 a 10 anuidades, tá? Guardou aí, pessoal? 1 a 10 unidades. Perguntinha básica se pode ser cobrado novamente na prova. Aplicou uma multa ao advogado em salários mínimos, 5 salários mínimos. Esqueça, galera. Lembrem-se que o TED, na aplicabilidade de uma futura multa ao profissional, ele vai trazer essa trajetória por meio de anuidades, de 1 a 10 anuidades, beleza? Ali também eu tenho a exclusão do profissional, ou seja, pessoal, eu excluo o advogado da OAB. Poxa, professor, mas isso poderá existir? Com certeza. O advogado, ele poderá ser excluído, expulso da Ordem dos Advogados do Brasil. Como também, pessoal, ele poderá ser suspenso. Essa suspensão é interessante que ela vai decorrer de 30 dias a 12 meses, tá? De 30 dias a 12 meses. Bacana? 30 dias a 12 meses. Galera, guardem isso porque a prova da OAB vai lhe cobrar 30 dias a 12 meses. E por último, eu tenho o que no MESC? A censura, galera. Ou seja, a censura nada mais é que uma advertência. Vamos dizer assim, advertência não, que é mais leve que a censura. Nós teremos o que, pessoal? Um puxão de orelha atribuído ao profissional. Uma anotação na sua carteira profissional. Tá? O que acontece, pessoal? Essa anotação na sua carteira profissional não lhe trará grandes prejuízos. Ou seja, você vai tranquilamente continuar a advogar. Tá? O interessante, pessoal, que na censura nós temos a possibilidade, por ela já ser leve em si, ela ser convertida em advertência. E lembre-se, não poderá nesses casos, pessoal, haver a publicidade, ou seja, ela não será publicada. As pessoas não saberão que você sofreu essa sanção. Lembre-se que a conversão de censura para a advertência, pessoal, é quando o advogado possui o quê? Atenuantes. Essas atenuantes hoje elas estão previstas no artigo 40, galera, do Estatuto da OAB, da Lei 8906 de 94. Então, bacana, professor, essa primeira fase eu já consegui assimilar, eu não vou esquecer mais. Caiu na prova da OAB? Lembre-se, ou é multa, censura, suspensão ou exclusão. Está dentro do MESC, tá, galera? Então, guardem o MESC. O MESC vai fazer parte da vida de vocês. Eu acho legal que às vezes o aluno fala, pô, professor, caiu na prova, eu lembrei na hora, cara. Lembrei, porque a hora que eu coloquei o MESC na minha prova, eu sabia as iniciais das sanções. Então, se cair uma sanção que não está dentro do MESC, meu irmão, 2 beijos, um abraço, está errado, pode pular já essa alternativa. Aqui é tiro, porrada e bomba, né? Que tiro foi esse? É pá, já para derrubar. Tá? Por quê, galera? Vamos dar um tiro naquela questão, já está resolvida, já está solucionada, o nosso aluno já vai para a próxima questão com chave de ouro, já acertou aquela, só vai faltar mais 39 questões para ele tomar êxito e ir lá para a segunda fase. Então, nós vamos lá para executar essa prova. E o primeiro detalhe é guardar o MESC, tá? Depois que você guardou o MESC na cabecinha, tá lá bonitinho, redondinho, meus amigos, o que vai acontecer? Você vai para segunda circunstância que o Silvio vai trabalhar com vocês hoje, que é o
fique com dinheiro. É dessa forma que você tem que colocar aí no caderno de vocês, pessoal. Fique com dinheiro. Por que eu falo isso, galera? Olha que interessante. Fique com dinheiro são as iniciais hoje que nós temos dos casos de suspensão, tá? Dos casos de suspensão e os casos de exclusão, tá? Ou seja, expulsão, exclusão do profissional, tá? Então, falei de expulsão, tá no FIC. Falei de suspensão, tá no FRIC com dinheiro. Tá, professor, traduz isso pra gente que nós não estamos entendendo nada. Primeiro, galera, o que eu quero que vocês guardem a partir de agora? Não precisa decorar 29 incisos para acertar questões de sanções disciplinares. O que você vai ter que assimilar? Primeiro, meus amigos, FRIC com dinheiro. FRIC com dinheiro. O que é isso? Dinheiro. Dinheiro. Vantagens financeiras indevidas gera ao profissional da advocacia suspensão, tá? Dinheiro, vantagens financeiras indevidas, gera suspensão ao profissional da advocacia. Exemplo, se estiver lá fazendo a prova e a questão falar assim, Silvio Soares, advogado bem-sucedido no estado de Mato Grosso, aceita um contrato e toca uma ação do cliente X. A ação deu êxito e Silvio levantou R$1 milhão do seu cliente e não passou o dinheiro para o mesmo. Silvio foi denunciado na OAB por não pagar o seu cliente a parte dele. Pergunta-se, se houver a condenação, qual é a sanção aplicada ao Silvio? Galera já vai de plano, peraí, o professor falou que quando fala em dinheiro, vantagens financeiras indevidas, é suspensão. Então, o Silvio, se for condenado nesse caso, ele será suspenso na OAB de 30 dias a 12 meses. Então, vocês estão começando a compreender, pessoal, o quanto é fácil. Vantagens financeiras, tá, pessoal? Ilícitas. Dinheiro, grana, lembre-se de suspensão, tá? Lembre-se sempre de suspensão. Notem e anotem, guardem, fixem aí no caderno de vocês. Existe uma pequena exceção, galera. Nós temos uma circunstância da qual nós hoje, pessoal, estaremos falando de vantagem financeira indevida e não será suspensão. É a única exceção que eu tenho a regra do cifrão. Porque cifrão, pessoal, é igual a suspensão, tá? Então guardem, S com S. Cifrão é igual a suspensão. Salvo se nós falarmos o quê, pessoal? Do artigo 34, inciso 3. Artigo 34, inciso 3. O artigo 34, 3, pessoal, ele fala de vantagem financeira indevida e não gera suspensão ao profissional, que é o caso do agenciamento de causas, onde o advogado participará dos honorários. Agenciamento de causas, onde o advogado participará dos honorários. Falou em agenciamento de causas na prova de você, galera? É vantagem devida, porque está previsto no 34, mas não é suspensão. Nesse caso, meu amigo, do artigo 34, será uma censura. Então, nós vamos ter que guardar esse detalhe. Regra, falou em dinheiro, falou o quê, pessoal? Em vantagens financeiras indevidas, suspensão. Salvo se nós falarmos do artigo 34.3. 34.3 está falando de agenciamento de causas, onde o advogado participará nesses honorários, mas lembre-se, é censura. É a única exceção, galera. Então guardem essa exceção no caderninho de vocês, 34.3. 34.3, que vai salvar a vida de vocês no dia da prova da OAB. Ah, professor, não está ali. Tratou de dinheiro, tratou de vantagem financeira indevida, é suspensão. Cifrão é igual a suspensão. Show, galera? Além do cifrão, que é a nossa regra, que é igual a suspensão, nós ainda temos a metodologia FRIC. Lembre-se que essas iniciais são de outros atos encontrados no artigo 34, no decurso dos seus 29 incisos, que hoje são considerados, meus amigos, o quê? Suspensões ao profissional. O que é esse FRIC, professor? Olha que interessante. Primeiro, nós falaremos o quê, pessoal? De fraude à lei. Fraudou lei, pessoal, fraude à lei, está lá o F do FRIC. Fraudou a lei, professor, constatou, se condenar o advogado, ele terá uma suspensão. Fraude à lei, suspensão. Segundo, R de retenção indevida dos autos.
Se, por exemplo, o advogado reteve indevidamente os autos processuais, vai ser aplicado a ele numa condenação caso ocorra suspensão. O I, pessoal, nós temos da famosa inépcia profissional. Ou seja, né, quando o advogado ele perde prazo no processo, quando o advogado, por exemplo, abandona os atos processuais, se caso ele venha a ser condenado, ele vai sofrer o quê, pessoal? Uma suspensão, tá? Então, inépcia profissional do advogado gera suspensão do mesmo, entre 30 dias a 1 ano. E por último, pessoal, nós temos o quê? Ainda o C do FRIC, né? O C aqui, pessoal, é conduta incompatível com a atividade profissional. Conduta incompatível com a profissão, é isso mesmo. Ou seja, pessoal, são aquelas circunstâncias das quais o advogado pratica ato contrário à sua atividade. Eu sempre ligo o C do FRIC a cachaça e drogas. Ah, professor, por que você fala dessa forma? É para ficar fácil de fixação. Falou em cachaça e drogas vinculada à sua atividade profissional, meus irmãos? Lembrem-se, é suspensão. Artigo 34, parágrafo único do nosso estatuto. Então, toda vez que eu falar, né, de bebidas alcoólicas vinculadas ao profissional da advocacia, toda vez que eu falar de entorpecente, de drogas, meu amigo, vinculado à sua atividade profissional, ao exercício da mesma, gera o quê, pessoal? Uma conduta incompatível, tá? Só baixar aqui que é uma tampinha. Voltando, gera então, pessoal, uma conduta incompatível, tá? Então lembre-se, dinheiro mais FRIC, suspensão. Dinheiro mais FRIC, suspensão. Cifrão mais FRIC, suspensão. Cifrão, que é igual a suspensão, está dentro do FRIC. FRIC mais dinheiro é suspensão. Salvo artigo 34.3, agenciamento de causas, onde eu tenho vantagens financeiras ilícitas e é o quê? Censura. Tá, galera? Então guardem. Regrinha, cifrão é igual a suspensão, FRIC é igual a suspensão. Show? Não precisa mais decorar mais nada relacionado à suspensão. 2. Ainda sobra pra gente o quê, pessoal? O FIC, né? Que é a segunda hipótese que eu trouxe para vocês. No FIC são as iniciais também dos atos, onde o advogado será expulso, excluído da OAB. E ele funciona da seguinte forma, pessoal. Falsa prova de requisitos. Se for comprovado que você tirou a sua OAB com requisitos falsos, meus amigos, vocês serão excluídos da ordem. Então, tomem muito cuidado com isso. O ID, falta de idoneidade, ou seja, inidoneidade moral. O que é ser inidôneo, professor? Ser inidôneo é falta de idoneidade. Constatou-se a falta de idoneidade, meus amigos, você será excluído, expulso da ordem dos advogados do Brasil. E o C, nós temos o quê? A circunstância dos crimes infamantes, crimes contra a fama, crimes contra a honra, tá? Então tome muito cuidado com isso, pessoal. Crimes contra a fama, crimes contra a honra, desde constatados, né? Se houver a determinação de trânsito julgado, qual seria a sanção ao profissional? Se condenado, sua exclusão, sua expulsão dos quadros da OAB. Então notem, pessoal, se de um lado eu tratei o método FRIC com dinheiro, suspensão, e do outro lado eu tratei o FIC como exclusão, tudo que sobrar, galera, tudo que sobrar será o quê? Censura. Olha que massa. Se você buscar o FRIC com dinheiro, suspensão. Se você observar o FIC, que é exclusão, tudo que sobrar será censura. Então, galera, não fique perdendo tempo na sua prova da OAB. Preste atenção. Fique esperto, o tempo é muito escasso. Você tem 5 horas para você fazer 80 questões, meus amigos. Então, é uma questão que você não pode ficar perdendo tempo. Tem que ir em cima dela e já eliminar. Faz o método do FRIC-FIC. Se está dentro do FRIC com dinheiro, é suspensão. Se está dentro do FIC, é exclusão. Se não está em nenhum dos dois, ele cai na sobra. E se sobrar, galera, será censura. Então, exemplo clássico. Fraudou uma jurisprudência. Fraude de jurisprudência está no FRIC, professor? Não. É dinheiro, professor? Não. Está no FIC, professor? Não. Então o que vai ser, galera?
sobra. Se é sobra, será censura. Tá? Então, galera, fique bastante atento. Até lembre-se, né, que fraudar lei é diferente de fraudar jurisprudência, alterar jurisprudência, né? Lei não é jurisprudência em si, né? Isso aí a gente já debateu, tal, desde lá né, da introdução ao estudo de direito. Então, tome muito cuidado, tá? Então, fique bastante esperto. Tudo que sobrar cai na censura. Você viu, galera, como que torna-se um pouco mais fácil a compreensão? Torna-se um pouco mais fácil vocês o que, pessoal? Chegarem à resposta adequada, chegarem ao gabarito da questão, no método FRIC com dinheiro ou FIC, porque o que sobra é censura. Além disso, pessoal, o que faltou nós trabalharmos aqui? Eu falei para você que nós temos como sanções a metodologia MESC, multa, exclusão, suspensão, censura. Aqui nós falamos da suspensão, nós falamos da exclusão e nós falamos da censura, que é a sobra. Mas faltou quem, pessoal? Faltou a multa. Por que a gente deixa a multa para falar por último, professor? Olha que massa. Pessoal, a multa, ela é falada por último aqui nos nossos estudos, porque multa é acessório. Multa, nós chamaremos ela de agravante. Por quê, professor? Multa, galera, multa nunca estará sozinho. Multa sempre depende de um principal. Ou seja, resumindo, se você nunca vai ter na prova da OAB uma alternativa falando que o advogado foi condenado só em multa. O advogado, ele sempre terá que ter uma cumulatividade dessa multa a uma suspensão ou essa multa acumulada a uma censura. Então guardem na cabecinha de vocês. Multa é acessório e todo acessório depende de um principal. Então, multa agravante, tá, pessoal? Lembre-se disso, estará lá com, né, a somatória de uma censura ou a somatória de uma suspensão, tá? Então, por isso que a gente fala assim, multa cumulativo, né, de 1 a 10 anuidades, mas sempre estará em conjunto com uma suspensão ou com uma censura. É o nosso agravante hoje dentro da Lei 8906 de 94. Bacana? Show de bola? Tá fixado? Então vamos lá. O que mais nós temos aqui de importante que eu queria que vocês guardassem, galera? Lembrem-se que se lá na prova vocês observarem 3 suspensões do profissional, ele vai sofrer a sua exclusão, tá? 3 suspensões é igual a exclusão. Levou 3 suspensões, será excluído da OAB. 2, pessoal, se nós falarmos em reincidência, é igual a suspensão. Reincidência é igual a suspensão. Se falarmos, por exemplo, uma censura mais uma censura é igual a suspensão. Por quê, professor? Porque aqui nós poderemos observar que essa censura transitada em julgado, meus amigos, pode gerar reincidência. E reincidência é igual a suspensão. Tá? Então tome muito cuidado com isso. Fiquem bastante atentos. Reincidência é igual a suspensão. Consequentemente, 3 suspensões é igual ao quê, pessoal? A exclusão do advogado junto aos quadros da OAB. Tá? Lembrem-se, pessoal, que também é importante frisarmos que, além de termos agravantes, nós também encontramos atenuantes aplicadas ao profissional da advocacia. Como assim, professor, atenuantes? Né? Atenuantes vêm a atenuar, reduzir, diminuir as penas, as sanções. As atenuantes previstas hoje ao advogado, elas se encontram no artigo 40 da Lei 8906 de 94. Então, beleza, professor. Quero ver atenuantes aplicadas ao advogado no procedimento disciplinar. Eu vou lá no artigo 40. Perfeito. O que nós temos hoje de atenuantes, professor? Atenuante. Ser réu primário é atenuante. Atenuante, professor. Ser membro dos quadros da OAB, tá? Atenuante, praticar bons atos, né, perante a atividade profissional, são atenuantes que podem ser observadas, reduzindo aí a futura sanção ou substituindo essa sanção por outra, por uma mais leve, certo, pessoal? Em virtude de atos que vocês podem pisar na bola. Então, às vezes, você pode estar sofrendo um processo disciplinar, onde a OAB tem interesse em aplicar a você, quem sabe, uma futura censura mais multa.
Às vezes pode mudar essa intenção, desde que ela observe que, por exemplo, o Silvio que ali está respondendo é membro da OAB. Então, como ele tem atenuante, nós podemos, ou seja, nós temos a possibilidade de exclusão da multa, por exemplo, e aplicação só da censura. Ou se for uma suspensão mais multa, excluir a multa e manter só a censura. No caso, por exemplo, iríamos aplicar uma censura, mas o Silvio tem atenuante, então isso pode ser reduzido por uma simples advertência, tá? Lembrando, advertência e censura não tem publicação, tá, galera? Suspensão e exclusão tem publicação, cumpre-se com o princípio da publicidade, onde todos terão conhecimentos após o trânsito em julgado, tá? Então fiquem atentos também a essa pegadinha que pode ser cobrada de vocês. Então lembre-se, atenuantes são reduções dessas sanções, hoje observadas por meio dos critérios do artigo 40 e seus respectivos incisos e parágrafos. O que nós temos também de importante aqui, pessoal, no caso das sanções disciplinares, nós poderemos trabalhar também com a tal da reabilitação. Essa reabilitação é quando o advogado pede o retorno aos quadros da ordem, pessoal, em virtude daquele ato praticado. Essa reabilitação, ela pode ser feita contadas de 1 ano após o trânsito, né, desta condenação. 1 ano contado após o trânsito, ele pode reivindicar perante o seu conselho seccional a sua reabilitação, alegando, pessoal, né, prova de bom comportamento. Tem lá, comprovou prova de bom comportamento, tem a possibilidade de reivindicar o que nós chamamos de reabilitação. Lembrando que o prazo é de 1 ano, né, pessoal, após aí a aplicabilidade e cumprimento da mesma. Temos também aqui, pessoal, nas sanções, o critério de revisão. Hoje, no artigo 73, parágrafo 5º, né, onde pode a parte que se sentir-se prejudicada, de um critério processual, demonstrar, comprovar erro no julgamento ou condição de falsa prova, tá? Se, pessoal, nós conseguirmos comprovar naquele processo que houve erro no julgamento ou condição por falsa prova, há a possibilidade da revisão deste procedimento administrativo. E lembrando também que aqui nós trabalhamos com critério de prescrição. Eu posso, pessoal, denunciar, buscar uma providência contra esse profissional num período, né, prescricional de 5 anos. Aqui também, o próprio artigo 43 traz a respectiva interrupção desse prazo. Uma das interrupções que nós temos, pessoal, é quando o quê? É aberto o processo disciplinar. Aberto o processo, suspende o prazo prescricional, tá? Então fique bastante atento a esses critérios hoje que nós encontramos nesse materialzinho também que vocês terão acesso, que é um suprassumo, pessoal, as orientações devidas de forma bastante simplória dos atos que vocês devem observar. Mas não tem erro. Guardou a metodologia FRIC, fique com dinheiro e lembrou que a sobra será censura, salvo o caso, pessoal, do artigo 34.3, meus irmãos, vocês estão praticamente com os pés dentro da segunda fase da OAB. Vocês já estão bem à frente de outros candidatos, vocês já conseguirão acertar com tranquilidade essa questão, caso ela venha suscitar o tema sanções disciplinares ao profissional da advocacia. Show! Vamos que vamos então, galera. Outro ponto hoje bastante importante da nossa aula para a gente fechar com chave de ouro. Vamos arregaçar, vamos para cima desse povo, galera. Nós temos que passar nessa prova. Eu confio em cada um de vocês que estão nos assistindo agora. Você vai chegar lá e vai executar essa prova. Você depois vai me mandar um WhatsApp. Você depois vai me ligar e falar, professor Silvio, deu certo. Gabaritei ética, acertei as 40 questões que eu necessitava. Estou na segunda fase. Estou muito orgulhoso de mim. Acreditem em você, pessoal. Certo? O maior obstáculo que eu sempre digo que nós temos na vida somos nós mesmos. Por muitas vezes não acreditarmos na competência e capacidade que nós temos. Bata no peito e fale, eu vou e vou para passar, tá? A OAB é nossa, pode ter certeza disso. Vamos lá então, galera. Segunda fase do nosso estudo de hoje. É claro que quando eu falo em sanções disciplinares, pessoal, infrações disciplinares, eu tenho que falar para você de processo disciplinar. Eu tenho que especificar para você como que há uma denúncia, aonde corre uma denúncia, quais são os prazos dentro do procedimento disciplinar, se existe a aplicabilidade de embargos de declaração, quais são, né, os graus de recurso que possui o advogado. Então são circunstâncias básicas também, pessoal, que muitas vezes
nós caímos em pegadinha de primeira fase. Você sabe, galera, que FGV está lá no intuito o quê? De te derrubar, né? FGV quer o quê, galera? Detonar você. Então, a gente está aqui o quê? Para falar, não, FGV, eu vou devorá-la. Eu vou destruí-la no bom sentido, porque eu vou acertar todas as questões que você me cobrar. E se nós tivermos alguma questão sobre processo disciplinar, procedimento disciplinar, galera, lembrem-se do artigo 70 ao artigo 77 do Estatuto da OAB. Artigo 70 ao artigo 77 do Estatuto da Ordem, da Lei 8906 de 1994. Além deles, pessoal, nós temos também o artigo 55 ao 69 do novo Código de Ética e Disciplina. Artigo 55 ao 69 do novo Código de Ética e Disciplina. É claro que a gente vai ter seus comentários sobre esses artigos para facilitar a vida de vocês e compreensão num breve estudo e leitura desses artigos. Primeiro, pessoal, aqui eu falo de legitimidade ativa. Quando eu falo qualquer interessado, qualquer pessoa interessada pode providenciar uma denúncia na OAB. Pessoal, não precisa ser somente aqueles que fazem parte do processo, que já caiu várias vezes na primeira fase. Só poderá denunciar o advogado aquele que estiver no processo ou fazer parte do processo. Falso. Toda e qualquer pessoa interessada tem o poder de ir lá e denunciar, providenciar uma denúncia contra o profissional da advocacia. Ou esta denúncia pode ser promovida de ofício pela própria OAB. Então, toda e qualquer pessoa interessada ou de ofício pela OAB, tá? Temos duas circunstâncias. Então, eu posso chegar à OAB, eu vou trazer essa denúncia que ela deve ser feita por escrito ou ela vai ser posta a termo. Não tem denúncia verbal. Então, eu tenho a denúncia diretamente, né, escrita, trazida lá bonitinha, digitada, escrita a próprio punho, ou posta a termo, tá? Beleza, galera? Não tem denúncia verbal em si. Ela vai ser posta a termo. Então, por isso que eu falo denúncia escrita, tá? Segundo, pessoal, onde eu denuncio? Eu denuncio na OAB, sim, mas dentro da OAB. Dentro da OAB nós temos o Tribunal de Ética e Disciplina, o que chamamos de TED. É o Tribunal de Ética e Disciplina que será o responsável na análise e na futura decisão advinda da denúncia contra o profissional. Tá? Então, pessoal, os processos correm no famoso Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem, tá? Então, fiquem bastante atentos. O que mais nós temos de importante aqui no processo disciplinar, professor? Vou lá e faço a denúncia. Denúncia tem que ser por escrito ou vai ser posta a termo. Denúncia essa, pessoal, será distribuída em uma das turmas do Tribunal de Ética e Disciplina. Cada turma tem o seu presidente interno e os membros. Por isso, as decisões proferidas são decisão de colegiado e não decisão monocrática em si, tá? Por isso, as decisões poderão ser unânimes ou não unânimes. Ótimo, professor. Fui lá, fiz a denúncia contra o Silvio Soares. Denúncia trouxe a abertura de um processo disciplinar. Perfeito. Abriu-se o processo disciplinar. Primeiro momento, já é designado automaticamente um relator. Esse relator acompanhará todo o seu processo disciplinar. O relator, no momento que ele já tem, pessoal, acesso a esse processo no qual ele foi sorteado, ele já designa a determinação pela escrivania de citação do denunciado, porque até aquele momento você não sabe se há uma denúncia contra você. Então, essa citação é importante vocês fixarem que, em primeiro momento, ela é feita via AR, tá? Aviso de recebimento. Na negativa do AR, pessoal, da não localização, nós podemos partir para a segunda fase, para tentarmos o quê? Citarmos essa parte, que é a citação por edital, né, pessoal? Nós vamos ter uma publicação oficial em diário específico para que esse advogado tenha, né, noção. Nós sabemos que a publicação em diário, né, pessoal, gera o efeito, né, da publicidade, ou seja, subentende desde lá da LINDB que isso cria a comunicação de forma geral. Então, publicou, lembre-se, subentende que você tem conhecimento de tais atos. Na prática não funciona muito bem assim, mas a lei nos impõe essa circunstância. Beleza, professor? Ou vai por AR ou vai por publicação. Se não funcionar AR, utilizo a publicação. Beleza, professor? Foi por AR, não deu certo. Publicou, a parte não apareceu. Pessoal, tanto AR quanto publicação, lembre-se, o processo, por correr em sigilo absoluto, ele não vai trazer nenhuma informação
falando sobre esse procedimento disciplinar. Malemar vai ter uma cartinha convidando para que você compareça com urgência à Ordem dos Advogados do Brasil para tratar de assuntos do seu interesse. É uma carta simplória, mas é uma carta objetiva, porque eu não posso detalhar, eu não posso trazer circunstâncias inerentes a esse processo disciplinar, tá? Porque ele corre em sigilo total. Inclusive, só tem acesso a este processo, só tem acesso após a abertura as autoridades competentes, as partes e os seus procuradores, caso haja. Porque o advogado Silvio posso ser denunciado e posso contratar um advogado para me defender. Então, em regra, só terá acesso, em virtude do sigilo, as autoridades competentes, as partes do processo e os procuradores, caso haja. Fora esse, meus amigos, em regra, outros não terão acesso àquele procedimento disciplinar. Ótimo, professor. Fui lá, não compareceu o Silvio, porque não localizou ele por AR. Não compareceu o Silvio mesmo após a publicação em diário. O que vai acontecer? Aí o processo corre a revelia. Temos revelia aqui? Temos. E é interessante que a revelia, eu falo até da revelia boa. Por que revelia boa, professor? Aqui, pessoal, se correr a revelia o processo, a OAB, por meio do nosso presidente do conselho, é obrigado a designar defensor dativo. Olha que massa, galera. Então guardem com vocês. Se não comparecer à parte o denunciado para providenciar a sua defesa prévia, corre a revelia o processo, mas mesmo assim é obrigatório a designação de defensor dativo. Quem designa é o presidente do conselho, beleza? Isso é uma das circunstâncias. Mas vamos supor, né, que a parte aparece no AR ou aparece após a publicação. Abre prazo para essa parte, que é o denunciado, apresentar a sua defesa prévia. Defesa prévia, tá, pessoal? Essa defesa prévia, pessoal, ela cumpre um prazo básico junto aos processos disciplinares. 15 dias, 15 dias, 15 dias. Utilizamos a técnica do novo CPC, dias úteis, 15 dias, 15 dias. Galera, prazo é regra nos processos disciplinares, 15 dias. Show? Vamos para cima então. Professor, defesa prévia, apresentação em 15 dias, perfeito? Perfeito. Professor, se ele não apareceu, vai lá para o defensor dativo vai o quê, pessoal? Apresentar a defesa dele em 15 dias. A OAB, a primeira fase, desculpe, pessoal, pode perguntar para você o seguinte: haveria a possibilidade de nós expandirmos esse prazo, ou pedirmos, ou requisitarmos uma extensão, uma dilação do prazo de 15 dias? Sim, a lei traz essa possibilidade, desde que justificável, há a possibilidade de requerer uma dilação, uma extensão desse prazo, tá? Então, regra 15 dias, lembrando que há a oportunidade desse prazo ser dilatado, expandido. Show? Então, vamos lá, professor. Bacana, fui lá, ou eu, ou o meu defensor, apresentou a defesa prévia. Após a apresentação, pessoal, essa defesa prévia, esse processinho disciplinar, ele vai concluso para o relator. É o momento onde o relator ele vai ter o poder, caso ele tenha interesse, em propor, em requisitar o arquivamento liminar deste processo. Galera, essa questão caiu em algumas provas atrás e teve aluno que perdeu a questão. Porque o relator, ele não arquiva. O relator tem o poder de requerer, de propor o arquivamento. Quem tem poder de arquivamento é o presidente do conselho, galera, tá? Presidente do conselho tem poder de arquivamento. Relator tem o poder de propor, de requisitar o arquivamento liminar. Se o processo foi requisitado o arquivamento pelo relator, arquivou, professor, acaba o processo. Pode o presidente analisar aquele pedido e também indeferi-lo. Indeferindo o arquivamento liminar, o processo correrá para outra fase, que é a fase de instrução. Tá, galera? Na fase de instrução, gravem com vocês. É o momento de depoimentos, né? Ouvir testemunhas. E a nossa legislação estabelece um limite de testemunhas. E esse limite hoje é de 5 testemunhas. Lembre que a resposta estará na palma da mão de vocês. Limite, 5 testemunhas. Galera, outro ponto importante que a OAB já cobrou. Qual que é o momento adequado
para o relator reivindicar as diligências que achar necessária. O momento adequado é na fase de instrução. Então, na fase de instrução, pessoal, lembre-se, o relator poderá reivindicar as diligências que entenderem necessárias. Esse relator depois emite um parecer e, consequentemente, pessoal, o processo ele vai correr para a fase de julgamento. Na fase de julgamento, é importante frisar que nós teremos a possibilidade de efetivarmos o que chamamos de sustentação oral na fase de julgamento. Esta sustentação oral, pessoal, atribui à parte ou seu procurador um prazo de até 15 minutos. Então, 15 vai fazer parte da nossa vida a partir de agora, galera. Ou será 15 dias, ou será 15 minutos. 15 dias ou 15 minutos, tá? Sustentação oral, 15 minutos. Beleza, professor. Providenciou, analisou, processo é julgado. Sai decisão. TED profere decisão. Decisão essa. Pode ser o quê, pessoal? Unânime ou não unânime. Decisão unânime ou não unânime, tá? Então, pessoal, as decisões aqui, por serem unânime ou não unânime, em regra, são decisão de colegiado, tá? Notem, eu posso ter o quê? O famoso 2-1, como a decisão unânime. Todos votarem favorável, todos votarem contra, né? Todos condenarem ou todos absolverem. Ou 2 condenarem e 1 absolver, ou 2 absolverem e 1 condenar. Tá, pessoal? Por isso a gente tem decisão unânime e não unânime. Questão essa que caiu na penúltima prova da OAB. Se a decisão for unânime, unânime, meus amigos, só cabe recurso se a parte ou seu procurador comprovar que aquela decisão só cabe recurso das decisões unânimes, pessoal, se a parte ou o seu procurador comprovar que exista decisões contrárias em outros conselhos seccionais ou no Conselho Federal em relação àquela que você sofreu naquele processo disciplinar. Então, se foi lá e deu paulada no Silvio em Mato Grosso, se o Silvio comprovar que existe decisão contrária àquela em outro conselho, Silvio pode recorrer, seja no Conselho Seccional ou seja uma decisão contrária no Conselho Federal. Ou quando, pessoal, nos casos de decisão unânime, a decisão contrarie estatuto, código de ética, provimentos ou regulamento geral. Certo, pessoal? Se ferirem, se vierem contra as nossas legislações especiais, você também poderá recorrer dessa decisão na formalidade unânime, questão da penúltima prova da OAB. Então, fique bastante atento, pessoal, porque agora a OAB está batendo muito nessa tecla. Se a decisão for não unânime, galera, basta o quê? Cumprir com os requisitos de admissibilidade, por exemplo. Qual que é o prazo de recurso, professor? 15 dias. Cumpriu com o prazo, pode debater ali e subir o seu recurso para a segunda instância. Qual que seria a nossa segunda instância, ou seja, o primeiro grau de recurso? Nós sempre brincamos que os graus de recurso eles são em efeito escadinha, né? Por que efeito escadinha, professor? Da decisão proferida pelo Tribunal de Ética e Disciplina, o recurso ele será para onde? Para o Conselho Seccional, tá? Então guardem com vocês, pessoal. Primeiro grau de recurso, Conselho Seccional. Segundo grau de recurso, professor, Conselho Federal. Em ambos os recursos, prazo 15 dias. Prazo 15 dias, prazo 15 dias. Tá, galera? Por isso que não tem como errar. Lembre-se, galera, que existe uma exceção à regra. Aonde que o meu recurso vai direto para o Conselho Federal? Existe essa possibilidade? Existe, é uma exceção à regra. O recurso ele vai direto para o Conselho Federal quando? Quando se tratar de denúncia contra presidente de conselho seccional ou quando se tratar de denúncia o quê, pessoal? Contra conselheiro federal. Aí, nesses casos, o recurso ele sobe, ele vai o quê, pessoal? Diretamente para o Conselho Federal da OAB. 2. Galera, lembre-se, esses recursos que vocês irão fazer, regra, possui efeito devolutivo e suspensivo, salvo em 3 circunstâncias, da qual nós não aplicamos efeito suspensivo. Quais são essas 3 circunstâncias? Está lá no famoso ESC, né, que nós criamos também. O que é esse ESC, professor? Se nós falarmos de eleição, se nós falarmos de suspensão preventiva do advogado, se nós falarmos de cancelamento da inscrição obtida por falsa prova, esqueça, seu processo não possuirá
efeito suspensivo, tá? Então, falando na prova, em relação aos processos disciplinares, a regra é que os mesmos possuam o seu efeito devolutivo e suspensivo. Perfeito. Salvo se tratar de eleição, se tratar de suspensão preventiva ou se tratar de cancelamento da ordem produzida o quê, pessoal, né? Por documento falso, tá? Então, galera, isso é importantíssimo. Essa questão caiu agora, salvo me engano, a última ou penúltima prova da OAB, foi um dos exercícios, e a galera comeu bola, porque esqueceu que eleição é exceção, que a suspensão preventiva é exceção, que cancelamento da inscrição por falsa prova é exceção. Então, nesses 3 casos, não irá possuir efeito suspensivo, tá? Esqueceu no dia da prova, lembre-se tranquilamente do famoso ESC, tá? O ESC são as iniciais de eleição, o ESC são as iniciais de suspensão preventiva do advogado e de cancelamento da inscrição obtida por falsa prova. Outro detalhe aí para a gente fechar com chave de ouro, galera. Lembrem-se, meus amigos, o recurso ele terá uma nomenclatura própria. Recurso na OAB será chamado de recurso inominado, mas aqui é cabível o princípio da fungibilidade. Então, regra, recurso inominável, cabendo aí o princípio da fungibilidade. Lembre-se também que aqui é admissível os embargos de declaração, sempre que houver contradição, omissão ou obscuridade. Prazo para embargos de declaração ou embargos declaratórios, 15 dias. Lembrando que contra a decisão de embargos aqui na OAB não cabe recurso. Show, galera? Então lembre-se desses detalhes para que você consiga obter êxito nas questões da sua primeira fase. Lembrando que os graus de recurso, eles poderão chegar até o nosso Conselho Federal da OAB, tá? O último grau de recurso que eu tenho de um processo disciplinar. Saindo dali, pessoal, só discutindo a nível judicial, tá? Então, sempre lembre-se do efeito escadinha, lembre-se, pessoal, que os efeitos em regra são devolutivos e suspensivos, salvo nas 3 hipóteses: eleição, suspensão preventiva e cancelamento obtido por falsa prova, tá? Cancelamento da inscrição. São temas importantíssimos. A competência, como já disse, é do TED, tá, pessoal? Lembre-se que se houver uma denúncia em uma subseção, a denúncia dá todo esse prosseguimento, mas quem julga, pessoal, é sempre o quê? O Tribunal de Ética e Disciplina, não é a subseção. E lembre-se que sempre responderá o profissional aonde ele pratica a infração, tá? Então, por exemplo, o Silvio tem OAB em Mato Grosso, mas o Silvio está acompanhando um único processo em Goiânia, Goiás. Silvio pisou na bola lá em Goiânia. É lá que ele vai responder o processo disciplinar? Sim. A hora que sai a decisão que transita em julgado, o que acontece? O Conselho Seccional de Goiânia comunica, pessoal, sobre a sanção que o Silvio irá ter aqui, onde ele possui a sua inscrição, tá? Então, o guarda é bem semelhante ao penal, né? O penal você sempre responde onde você pratica o ato, não é? Salvo me engano, aqui é a mesma coisa. Você sempre irá responder o processo disciplinar aonde você, respectivamente, praticar o quê, pessoal? Esse ato contrário à nossa legislação. Digo, Regulamento Geral, Código de Ética e Disciplina, provimentos federais ou até mesmo ao Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Show de bola, galera? Então ficamos por aqui. Agradeço a presença de cada um de vocês e estou sempre à disposição. Vocês que estão nos assistindo nesse momento, queira seguir o professor Silvio, baixar algumas das dicas que ele hoje oferta para vocês, é só entrar lá no Instagram dele, @Prof. Silvio Soares. Entra lá no Instagram, galera. Quiser nos seguir lá, pode baixar. Temos vários mapas mnemônicos também para poder auxiliar e facilitar a vida de vocês em uma aprovação na primeira fase. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima videoaula, se Deus quiser. Fui! Clique lá